Passou Yom Kippur, o dia do perdão, o dia mais sagrado do ano. Espero que você tenha aproveitado muito. E agora nós corremos para cumprir o mandamento de Sukkot. Corremos para construir a nossa sukkah ou participar de uma sukkah, de uma sinagoga, uma comunidade que você tenha. E nessa sexta-feira, a partir do momento que começa a Shabbat, também começa Sukkot. Os 2 primeiros dias de Yom Tov, que são regras quase iguais a Shabbat, sexta-feira à noite até sábado à noite, logo o primeiro dia de Sukkot será junto com o Shabbat, e o segundo dia, que vale mais ou menos como Shabbat, sábado à noite até domingo à noite. São 8 dias ao todo de Sukkot. Mas nós temos então os 2 primeiros dias com leis iguais, praticamente iguais a Shabbat. O que a gente tem que saber? Primeiro, aproveitar essa semana para construir a sukkah, para adquirir os arbat minim, as 4 espécies, que são elas. É um etrog, um fruto específico que a Torá chama de Etz Pre Adar. Nós temos o lulav, que ele é de palmeira, aquela folha fechada de palmeira que está toda inteira, com a pontinha ali bonitinho, retinha. Nós temos o hadas, que é a murta, que a gente pega 3 frutas, 3 plantas, 3 ramos de murta. E nós temos, por último, a aravá, chamado arvei nahal, uma planta d'água. Planta da água e do rio não dá para saber exatamente qual é. Então a gente tem a tradição da planta que a gente chama de aravá em Israel e que a gente aproveita também para trazer de Jordânia, Egito, de vários lugares, também aqui para o exílio, seja você no Rio de Janeiro, seja você na Espanha, em qualquer lugar, tá? Então, eu não sei como chama a aravá. Eu também, a maior parte das pessoas não sabe que nome seria em português ou em espanhol. Cada país vai chamar essa aravá de um nome. O que importa é você chegar no local judaico e falar, quero uma aravá. No caso, a gente usa uma dupla de aravá. Então, vamos lá. Nós temos o lulav, que é esse ramo de folha fechadinha da palmeira. Nós temos o hadas, que fica um ramo em cima, um ramo na esquerda, um ramo na direita. E nós temos uma dupla de aravá, 2 ramos de aravá, uma na direita, uma na esquerda. A gente amarra ela, mas para que a gente não use nenhuma outra espécie, porque a Torá mandou usar 4 espécies, essas 3 amarradas, encostadas com etrog, que é essa fruta cítrica. Se eu pegar uma corda e amarrar as espécies, eu vou estar usando uma 5ª espécie, uma 5ª, um 5º produto ou de uma outra natureza. Então o que eu faço? Antes de amarrar, eu pego as folhas da palmeira, as de fora, as plantas externas, e eu tiro 1, 2 no máximo. Essa planta grandona, eu vou lá e desfio ela em pedacinhos, em fios. Posso fazer quantos eu quiser, dá para fazer vários. E aí eu vou lá e amarro as 3 espécies antes de começar a festa de Sukkot, tá bom? Eu vou lá e amarro. Bom, durante o Shabbat eu não vou mexer nas 4 espécies porque é considerada muktzeh. Não se usa. A pessoa poderia acabar carregando, levando de um lugar para o outro, fazendo uma proibição de Shabbat. Então, eu vou lá. No sábado à noite, quando acabar o Shabbat, eu posso também amarrar minhas 3 espécies. Então, vamos lá, pessoal. Como nesse ano 2023, o primeiro dia cai em Shabbat, eu tenho 2 opções. Ou sexta-feira à tarde, antes de começar o Shabbat, eu amarro as 3 espécies, boto um pouquinho na água, num plástico na água e deixo na geladeira, por exemplo, para garantir que ele vai ficar bom, não vai cair as plantas, eu não vou perder as minhas espécies. Ou eu espero sábado à noite, acabou o Shabbat, já é o primeiro dia de Yom Tov, eu amarro para domingo de manhã na sinagoga eu usar. Tenho essas 2 opções. O etrog vai ficar sempre separado, dentro de uma esponja, de uma caixinha, de um lugarzinho preservado. Normalmente a gente coloca dentro de uma esponja, dentro de uma caixa. Tá certo? Então, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou segurar o lulav com a mão direita, porque a mitzvah principal é na'aneh al-lulav, é balançar o lulav. Então a gente faz com a mão direita, que representa a bondade. E o etrog eu vou segurar com a mão esquerda. Eu vou fazer 2 bênçãos no domingo de manhã, que é a primeira vez que eu estarei juntando as 4 espécies. Eu vou fazer Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, só que com o nome de Deus. Asher kideshanu b'mitzvotav etzevanu al netilat lulav. Quando eu falar netilat lulav, eu pego o etrog
que vai estar de cabeça para baixo, viro ele para o lado certo e junto. Como é o primeiro dia, eu falo também She'ehianu. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, She'ehianu ve'kiyemanu ve'igianu lazman hazeh. Só no primeiro dia de Yom Tov, que eu faço os 4 espécies, que eu farei She'ehianu. Os outros dias todos eu só faço a primeira bênção, que é Al Netilat Lulav. E aí eu pego e balanço para todas as direções. O costume sefaradi é você ir para cada direção dos 6 lados, que é 1, 2, 3, vai para a tua direita, 1, 2, 3, para o outro lado, 1, 2, 3, para todas as direções. Pela lei judaica não importa a ordem. Pela lei, pelo Shulchan Aruch, Código de Lei Judaico, ele traz um costume e a Kabbalah traz outro costume. Existem diversos costumes de qual ordem eu faço para as direções. O que mais importa é você fazer para todas as direções, independente da ordem. Esse é o principal para cumprir o mandamento da nossa Torá. Você faz para frente, para trás, para cima, para baixo, 3 vezes para cada direção. Qual é a kavaná, o intuito que eu tenho que fazer? De que eu estou afastando decretos amargos e eu estou trazendo para mim somente sabedoria, decretos doces, saúde, coisas boas. Tá bom? No final eu dou uma balançada, o lulav e o etrog junto e guardo para o dia seguinte. Ashkenazi tem um costume dele ficar parado, olhando para a direção de Jerusalém, onde estão os livros da Torá guardados no armário sagrado da sinagoga, e de lá mesmo eu faço todos os movimentos para cada lado, sem para baixo, para cima, para trás, para o lado, sem sair do lugar. Esse é o costume Ashkenazi. A ordem, tem a ordem que o Shulchan Aruch lembra como costume e tem a ordem que o Arizal pela Kabbalah traz como costume. O principal para Ashkenazi também é fazer para as 6 direções. Esquerda, minha direita, para minha frente, para trás de mim, para cima, para 6 direções. No final, o Ashkenazi também vai balançar e vai guardar. Bom, o primeiro dia você cumpre o mandamento da Torá. Os outros dias é rabínico, tá bom? No primeiro dia, é muito importante que o etrog e todas as espécies estejam perfeitas, estejam limpinhas, que o etrog não tenha cortes, não tenha parte faltando, que não tenha pontinhos pretos, principalmente na parte de cima. O que é a parte de cima? Se você segurar um etrog, vai ser mais ou menos um limão grande, que tem a parte de cima, que a gente chama de 1/3. Esse 1/3 de cima é a partir do momento que o etrog, como se fosse uma laranja grande, ou limão, começa a fechar até a pontinha. Esse pedaço todo, que começa a diminuir até ficar uma pontinha, ele tem que estar limpinho, sem furos, sem ponto preto, sem coisa rasgada, nada. Se tiver pontinho preto e você com cotonete tira, é porque só era uma sujeira, e acontece muito. Se tiver uma casquinha de árvore sobre ela presa, pelo mandamento também tá bom. Agora, ponto preto ou alguma coisa que um bico de um animal fez tirar, é problema porque significa haserbo. Haserbo significa que é uma fruta que está faltando um pouco dela, e aí você não cumpre o mandamento da Torá, principalmente no primeiro dia. No primeiro dia, la cartalerá tem que ser teu, os 4 espécies. Se você não conseguiu comprar, até porque aqui no Brasil é carérrimo, trazer de Israel aos Estados Unidos é realmente muito caro, um absurdo os preços que existem, você pode fazer o seguinte: se você comprou, você em vez de emprestar, você dá para a pessoa um presente, contanto que ela te devolva. Falei, eu te presenteio contanto que você me devolva. Aí a pessoa faz o kinyan, a aquisição, que agora é dela. E aí ela faz. E aí o outro faz. E eu tenho um outro amigo faz. Todo mundo faz e te devolve. E ele volta a ser teu. A partir dos outros dias, todos os outros dias, você pode emprestar pela lei judaica. Você não precisa falar que agora é teu e vai devolver para mim. Não há essa obrigação nos outros dias. Tá certo, pessoal? Então, é muito importante que no primeiro dia, todas as 4 espécies estejam completinhas, estejam maravilhosas, estejam tudo de bom. Se eu não tenho as 4 espécies, também não tenho de quem pedir emprestado, eu vou fazer os outros mandamentos que existem. Vesamarta berraguerra, se alegrar durante esses 8 dias. Eu vou passear com a família, eu vou falar de Torá, eu vou comer comida gostosa, principalmente dentro da Sukkah. Quais são as leis referentes a comer na Sukkah? A primeira noite de Sukkot, que vai cair junto com o Shabat, é uma mitzvah tão grande comer halá, pão, dentro da Sukkah, e o costume é comer com um pouco de sal e também mel, porque a gente continua comendo pão com mel até Simchat Torah, que é o último dia das festas, após Sukkot.
ela se compara igual a Pessah, igual a comer a matzá, o pão ázimo de Pessah. Por isso, a partir do meio-dia da sexta-feira de agora, eu já não como nada de pão. Eu como fruta, pode comer o arroz, pode comer carne, pouco, para eu ter bastante fome e vontade de comer beteavon, com realmente vontade para fazer a mitzvah de comer o pão dentro da sucá. Pão, eu só posso comer dentro da sucá. Tudo isso estou falando do homens, tá? Tudo isso, as 4 espécies, a obrigação é do homem. Comer na sucá é obrigação do homem. A mulher está isenta, mas se cumprir o mandamento, vai ganhar muita recompensa. Então, pão tem que comer dentro. Se é uma massa, tá? De um bolo, alguma coisa que é assada, também tem que ser feito dentro da sucá. Agora, arroz, biscoitos, pode fazer fora, para Sefaradi, Ashkenazi, o certo é também dentro. Beber água, comer a maior parte das frutas, tá? Também pode comer fora. Para Ashkenazi é bom comer dentro. Existem as 5 espécies, você tem a romã, você tem a tâmara, a uva, você tem algumas frutas que elas representam as frutas abençoadas de Israel. Essas, azeitona, também é importante você comer dentro da sucá. Se eu estou comendo uma coisa fora da sucá porque pode, coma normalmente, sem medo. É só arroz, é a carne, é algumas frutas, é água, é suco, é refrigerante, é um sorvete, é um chocolate, tá tudo bem. Mas se você está dentro de uma refeição na sucá, comendo pão, você não pode nem mastigar um alimento fora da sucá, isso pouca gente sabe. Já que você iniciou uma refeição de pão dentro da sucá, se você iniciasse uma refeição de arroz e carne dentro da sucá, você pode comer fora também, parte da refeição. Mas se eu começo uma refeição de pão, ralá, lavo as mãos, faço netilat yadayim e como pão dentro da sucá, eu não posso comer nenhuma mísera parte dessa refeição fora, nem sequer mastigar, nem sequer provar, nada. Tudo tem que ser dentro da sucá. Toda vez que um homem vai comer na sucá, comendo a pão, ele vai fazer uma bênção chamada sentar na sucá. Porque tem uma mitzvah da Torá de sentar, morar, dormir na sucá. Então ele vai falar, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav etzivanu, leshev basuká. E ele vai fazer isso olhando para o teto da sucá, seja palmeiras, seja aquelas esteirinhas feitas de madeirinha de natureza, porque o teto da sucá é a parte principal dessa cabana, porque é ela que recebe toda a luminosidade, ela que recebe toda a presença divina. As paredes pode ser até de coisas que não são puras, até coisas impuras pela Torá. A Mishnah, Torá Oral, fala que se você pudesse pegar 3 elefantes e fazer 3 paredes, seria permitido. Porque a sucá tem que ter 3 paredes. Se quiser fazer a mais, faz, mas ela tem que ter 3 paredes para ser uma sucá. E a parede pode ser de qualquer coisa. Agora, o teto dela tem que ser de coisas da natureza. Palmeiras, esteirinhas de madeiras com planta, tem que ser da natureza, de uma forma que eu consiga ver um pouquinho do céu, tá? Pode estar até 99% coberto, mas tem que ter um espacinho ou outro para eu ver o céu, ver as estrelas, e eu estou cumprindo o mandamento da Torá. Os homens têm essa obrigação, tá? Então o homem que faz essa brahá. A mulher, se quiser fazer as 4 espécies, juntar e balançar para as direções, se ela é sefaradiá, ela não faz bênção, porque tem grande chance de ser em vão. O costume ashkenazi já tem por tradição de centenas de anos de que se a mulher quer fazer, ela faz com brahá, tem onde se basear, logo para as mulheres ashkenaziot, não tem bênção em vão. O homem somente quem faz a bênção de sentar na sucá. A mulher fala amém. A gente também tem uma bênção que a gente faz nesse dia, que é She'ehianu ve'kiyemanu ve'yigianu lazmanazé, tirando as 4 espécies, pelo fato de ter começado o Sukkot. A mulher ashkenazi faz nas velas, Leadlik Ner Shel Yom Tov. Esse ano vai ser Shabbat com o Yom Tov, então Leadlik Ner Shel Shabbat ve'Yom Tov e She'ehianu. A mulher sefaradiá vai fazer a bênção das velas, Leadlik Ner Shel Shabbat ve'Yom Tov, e no Kiddush, o homem, quando fizer a bênção de tudo, da sucá, também vai falar She'ehianu e vai tirar de obrigação todo mundo que está na mesa, incluindo a esposa. Por isso que a mulher sefaradiá não faz essa bênção nas velas, somente as mulheres ashkenaziot e quem segue o costume Chabad. O principal da festa de Sukkot, Vesamarta behagecha ve'aitar samer, é você se alegrar em cima de Hashem, é você agradecer, é a festa da confiança. A Kabbalah fala que é a festa que representa a confiança em Hashem. Tanto, pessoal, que nós saímos do Egito numa primavera, Pessah, e a gente já fazia cabanas no deserto. E a festa de Sukkot
é para lembrar as cabanas que fazíamos no deserto. Pergunta que a lei judaica faz. Por que os sábios decretaram Sukkot no inverno em Israel? Sukkot a gente faz quando começam as chuvas. Inverno. Aqui tá bom que a gente está no verão, mas o que importa é Israel para a lei judaica. A pergunta é, por que a gente saiu do Egito numa primavera morando em cabanas, que é Sukkot, mas na hora de cumprir o mandamento da Torá da festa a gente faz no inverno? Para mostrar que você confia em Hashem. É fácil ficar numa cabana, numa rede, quando está sol e gostoso. O difícil é quando está frio, chovendo, e você fica com medo, será que vai cair me açúcar? Será que vai chover em cima de mim? Eu vou lá e cumpro o mandamento de Hashem, porque eu confio nele. Se chover, e isso te incomodar, como vai acontecer com a maioria das pessoas, se chover, você está isento e você pode ir para a cama dormir. O mandamento é você dormir todos os dias dentro da sucá. Eu agora, que estou morando no Rio de Janeiro, se você tem uma sucá e que vai ter uma exposição de segurança, vai ter algum tipo de perigo, você está isento e pode dormir na sua casa. Se o local é 100% seguro, e não tem problema também, né? Porque às vezes você vai dormir numa sucá, que é no meio de um parque, no meio... Pode ter problema de rato, de bichos, de coisas assim peçonhentas, você está isento também. Mas se é um lugar limpo e seguro, obrigação, e na verdade é mérito de você dormir na sucá. A lei judaica, ela é tão profunda, ele se importa tanto com o Sukkot, que a lei judaica fala que você tem que comer na sucá, dormir na sucá, conversar na sucá e passear na sucá. Vocês mesmo numa sucá pequena, ande por ela. Cumpra o mandamento de andar na sucá. Porque a sucá é a única mitzvah da Torá que um homem pode estar 100% mergulhado na santidade. Porque quando você entra numa sucá, você está mergulhado nela. A mulher tem um mandamento da Torá de fazer mikveh após o ciclo menstrual. O homem não tem esse mandamento. Então a mulher ela pode cumprir isso numa sucá e no mikveh, mergulhando em águas puras. O homem só tem uma mitzvah da Torá, que ele mergulha na santidade, mergulha no mandamento, que é a festa de Sukkot. Os Pizim, os 7 sábios que vêm nos visitar durante as festas, cada dia tem relação com um sábio. Existe muita santidade na sucá, as nossas rezas são mais atendidas. Muita gente reza dentro da sucá, porque a sucá, ela se parece com a santidade de uma sinagoga. Então tem pessoas que saem da sinagoga para se juntar numa sucá para rezar. É um local cheio de luz, super especial para que a gente possa estar mais perto do que nunca de Hashem. Então aproveite para você cumprir tudo que você puder da festa de Sukkot, lembrando que os primeiros 2 dias e os últimos 2 dias são considerados Yom Tov, que são praticamente iguais a Shabbat. A diferença é que em Yom Tov você pode carregar coisas permitidas e você pode cozinhar, contanto que você tenha um fogo que foi pré-aceso antes do Yom Tov. Tirando isso, é praticamente tudo igual, com umas pequenas nuances. Aproveite para se alegrar. Leia salmos nessa festa, junte a família. Se você come carne, toma um vinho, aproveita, porque não existe alegria. A Torá oral fala como carne e vinho. Obviamente, sem beber com moderação, a bebida alcoólica no judaísmo não é para se embebedar, e sim é para você relaxar um pouco o corpo, abrir um pouquinho a mente naquele momento para a gente poder relaxar, e é isso. Não existe, vou me bebedar, vou agora desmaiar, vou passar mal. Isso é uma profanação do nome de Hashem, é muito feio fazer isso. Então, a gente, pessoal, em Sukkot, a gente vai terminar todos os detalhes do julgamento, mostrando o que para Hashem? Que a gente confia nele, que a gente também é digno de confiança de Hashem, para fazermos todas as suas vontades nesse mundo. Por isso eu desejo a você Hag Sukkot Sameach, que Hashem abençoe muito você junto com toda a sua família e vai Torá.